O que o pai faz ao ouvi-lo gritar é meu irmão, choca o milionário e a mendiga negra. O salão brilhava como um mar de estrelas em São Paulo naquela noite. Lustres gigantes de cristal derramavam luz dourada, enquanto homens e mulheres elegantíssimos cruzavam sorrisos e taças de champanhe. Era a gala anual de caridade da família Moreira, um evento tão exclusivo que fazia o cenário social inteiro da cidade se agitar como um formigueiro. No meio daquela festa milionária, Ricardo Moreira, o magnata do setor imobiliário, olhava tudo com ares de domínio absoluto. A roupa impecável, o relógio reluzente, o sorriso que escondia segredos. Um mundo luxuoso, feliz e controlado. Mas de repente tudo mudou num instante. Um grito rasgou o silêncio confortável do salão. É meu irmão, David, o filho de Ricardo, uma criança de 10 anos que brincava nos fundos da festa. Apontou confuso para um homem misterioso que acabara de entrar. Um homem que para Ricardo era um completo estranho. Um nosso formou em sua garganta. Como? Outro filho? Impossível! Suas mãos tremeram por um instante enquanto ele tentava entender. Essas palavras simples explodiram como uma bomba silenciosa e escancararam um passado que ele nunca quis enfrentar. No canto mais discreto do salão, entre sombras e olhares curiosos, Maria segurava uma velha bolsa de pano. Uma mulher negra, marcada pela vida dura, pelo tempo e pela injustiça. A voz do menino ecoara até ela, disparando um turbilhão de emoções. Por anos ela viveu invisível aos olhos da riqueza, nos cantos da cidade que o glamour nunca alcançou. Agora, ali, em meio a tanta ostentação, ela sentiu o peso da verdade empurrando-a para frente. Com a respiração pesada e o coração na boca, ela se levantou. O silêncio da multidão parecia sufocante. Messias, a mendiga que nunca quis ser notícia, abriu a boca para falar. Eu sou mãe do David. Ele foi tirado de mim. A revelação caiu como uma pedra de gelo no salão. Um choque que ninguém esperando, ninguém preparado para absorver. Os convidados cochichavam boquiabertos. Murmúrios cruzavam a grande cortina de veludo vermelho, gente desviando o olhar. Outros simplesmente congelados no próprio choque. Como assim? Isso não pode ser verdade! Quem é essa mulher? Ecoavam pelas paredes douradas. Ricardo sentiu seu mundo desabando. Nos olhos, uma tempestade de emoções conflitantes. Raiva, dor, culpa, medo. Sua vida, antes um castelo de certezas, desmanchava minuto a minuto. Ele sentiu o peso daquele olhar estranho, o olhar de quem conhece a dor de perder um filho, de ouvir o grito e não poder responder. O choque quebrava a armadura milionária, expunha os ossos trincados do passado. Enquanto isso, Maria revelava fragmentos de uma história cruel, como David fora arrancado dela logo depois do nascimento, vendido com promessas falsas, envolvendo pessoas de poder e negócios sujos. E aos poucos, ela começava a juntar as peças. Verdades obscuras sobre os negócios que garantiram a fortuna de Ricardo, mas que também enterravam cadáveres invisíveis na lama do silêncio. A tensão no salão virou quase palpável. O brilho das joias perdeu o fascínio. Por trás do luxo, uma batalha cega já se formava, entre a justiça e o dinheiro, entre o coração e o poder. As sombras da noite começaram a fechar as paredes do salão, trazendo a pergunta que não saía da cabeça de ninguém. Qual é o preço real da? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. David, com os olhos cheios de lágrimas, sentia seu mundo se desmanchar com cada palavra que Maria soltava. Eu sou mãe do David. Ele foi tirado de mim. O eco desse grito reverberou na sala, mas havia um clima ainda mais pesado no ar. Ricardo, paralisado, mal percebeu o instante crucial que estava prestes a acontecer. De repente, uma mulher de cabelos loiros e um vestido vermelho brilhante, Adriana, a esposa de Ricardo, apareceu na porta. Seu olhar cá. Ela se aproximou, interrompendo o fluxo do momento. O que está acontecendo aqui? A indignação em sua voz fez o murmúrio da multidão aumentar ainda mais. Maria, visivelmente nervosa, encarou Adriana e a chamou. Você sabe o que aconteceu. Você também estava lá. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. As taças de champanhe pararam no ar, como se o tempo tivesse congelado. Adriana, com os olhos arregalados, recuou um passo. Do que você está falando? Eu não sei de nada. Antes que pudesse se defender, David, sentindo uma conexão que não entendia completamente, olhou para sua mãe e disse: Você mentiu para mim? Essa mulher é minha mãe? A expressão de horrores de Adriana se aprofundou. Ela começou a respirar rapidamente, lágrimas ameaçando descer por seu rosto. O que você quer dizer, David? Sua voz tremia. O emaranhado de emoções dela estava evidente. E no meio daquela confusão, alguém se adiantou. Um homem de terno escuro, que parecia ter saído de nenhum lugar, surgiu e puxou uma pasta de dentro da jaqueta. Desculpe interromper, mas isso pode mudar tudo. Ele abria a pasta quando uma foto saiu rolando, parando aos pés de Ricardo. Ricardo a pegou, seus olhos se arregalando ao ver a imagem de um bebê. O choque se transformou em reconhecimento. Meu Deus! Ele murmurou, lutando com a respiração. O homem no terno confirmou. Esse é David na época em que foi levado da sua casa. As palavras sussurradas da multidão aumentaram em volume. Como assim levado da casa? Que história é essa? Eu sou advogado de Maria, disse o homem, sua voz firme. E eu trouxe documentos que mostram como você comprou David. Você pagou um preço a alguém para tirá-lo do lado dela. A revelação foi como um raio em dia ensolarado. O salão ficou em completa agitação. Vários convidados já estavam se afastando. Outros formando pequenos grupos, cochichando. Isso é inacreditável! Ele não pode ter feito isso, é mentira! Ricardo, a face em choque, virou-se para Maria. Como você se atreve a chegar aqui e me acusar de algo tão absurdo? Seu tom traiu seu medo. Ele estava encurralado. Maria deu um passo à frente, sua voz agora forte e decidida. Porque eu sou mãe dele e vou lutar por ele. Você não é quem pensa que é. A dor em seu olhar se misturava com a determinação. E então algo quebrou. O brilho dos lustres parecendo um reflexo do caos emocional que dominava o salão. David, entre tudo isso, começou a gritar. Eu só quero saber a verdade. Quem sou eu? A tensão aumentou. O choque era palpável. E foi então que alguém na fila dos convidados gritou. Ele é a chave para o que todos nós queremos esconder. A verdade sobre a fortuna da família Moreira.
O salão mergulhou em um silêncio que doía. O peso da revelação pairava no ar, como se o teto estivesse prestes a desabar. David, agora perdido entre os dois mundos e as revelações, repetia para si mesmo, quase em um sussurro: o que está acontecendo comigo? A multidão começaram a se mover de maneira descontrolada, mas o tempo parecia parar, ao mesmo tempo em que cada um se perguntava: qual segredo está realmente escondido por trás da opulência da família Moreira? David, agora perdido entre dois mundos e as revelações, repetia para si mesmo, quase em um sussurro: o que está acontecendo comigo? A multidão começou a se mover de maneira descontrolada, mas o tempo parecia parar ao mesmo tempo em que cada um se perguntava: qual segredo está realmente escondido por trás da opulência? Todos se viraram para a origem do ruído. Da porta da frente, um grupo de policiais, com uniforme impecável e rostos sérios, entrou. As pessoas se afastaram, formando um espaço, perplexas. O que está acontecendo aqui? Perguntou um dos oficiais, sua voz firme e autoritária. As murmurações na sala aumentaram. Polícia? O que eles estão fazendo aqui? A tensão subiu em um novo grau, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Ricardo, ainda atordoado, se virou para o oficial. Isso é um engano. Estamos em uma gala de caridade. Mas suas palavras soavam vazias, perdidas em meio à confusão. O oficial se aproximou, olhando para David, depois para Maria e, finalmente, encaixando seu olhar em Ricardo. Estamos aqui para investigar a denúncia de tráfico de crianças, disse ele, com uma calma que parecia estranha naquele momento. David arregalou os olhos. Tráfico de crianças? O que isso significa? Sua mente girava entre a confusão e o pânico. Um nó se formou na garganta de Maria, enquanto ela lutava para falar, mas as palavras pareciam travadas. Ricardo Moreira, o oficial continuou. Temos informações de que você está envolvido em atividades ilícitas. Você precisa nos acompanhar. O salão parou. Olhares se cruzaram em choque e incredulidade. A esposa de Ricardo, Adriana, palecou o rosto com as mãos, enquanto os convidados trocavam olhares nervosos, cada um tentando entender a gravidade da situação. Então, em meio ao silêncio ensurdecedor, uma voz surgiu da multidão. Eu sabia que algo estava errado. Era a voz de Túlio, um empresário que sempre esteve nas festas exclusivas da família Moreira. Sempre ouvi rumores sobre você, Ricardo. Ele parecia até empolgado com o escândalo, como se estivesse esperando por esse momento há anos. Ricardo, agora pálido, olhou ao redor, seu mundo de luxos e mentiras desmoronando na sua frente. Isto é uma armadilha, gritou, a raiva tintuiando seu tom. Um plano para me derrubar por ciúmes e inveja? Mas a verdade começou a se infiltrar entre as sombras. Maria, ainda em choque, sentiu uma onda de força. Eu vou lutar por David, disse, sua voz agora clara e firme. Ricardo não pode escapar. A verdade precisa vir à tona. Com isso, ela deu um passo para frente, desafiando todos a olharem para ela. O oficial gesticulou para que Maria se aproximasse. Você tem algo a declarar? Alguma prova que possa ajudar as investigações? Ele agora olhava para ela, buscando alguma luz nas sombras da confusão. Maria respirou fundo, toda a sua dor passando pela mente como um filme. A perda, os anos, a luta. Eu tenho aqui os documentos que mostram que David foi tirado de mim. Eles podem provar tudo. Ela puxou uma pasta de sua bolsa, enquanto a sala chiará em murmúrios novamente. E foi nesse instante que a
porta do salão se abriu mais uma vez, revelando uma figura inesperada. Uma mulher elegante, com um olhar decidido que cortava a atmosfera pesada. Era a doutora Helena, uma advogada famosa, conhecida por sua luta pelos direitos das mães e crianças. Todos no salão pararam em choque. "Eu vim para ajudar", ela declarou. "Se você realmente é a mãe de David, então a verdade precisa ser liberada, antes que seja tarde demais." O olhar de Helena navegou entre Maria e David, e o silêncio na sala se transformou em tensão palpável. Mas o que ninguém esperava foi a pequena explosão de um grito que irrompeu da multidão. "Parem com isso! Não deixem que a verdade venha à tona!" A voz pertencia a Adriana, a esposa de Ricardo, que parecia ter perdido totalmente o controle. Ela estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. E quando todos olharam novamente para ela, o tempo parou. "Ricardo não é quem você pensa que é." Sua voz tremia, mas as palavras foram como uma bomba que prestes a explodir. "Ricardo, ele não é o pai de David." O salão inteiro gelou. O que quer que viesse a seguir, a reviravolta estava plantada. A verdade pesava no ar, e cada convidado, incluindo David, segurava a respiração, esperando que a próxima revelação fosse ainda mais chocante do que tudo o que já havia sido exposto. Ricardo ficou paralisado. As palavras de Adriana ecoaram em sua cabeça, misturadas com o murmúrio da multidão, agora em alvoroço. "Não é o pai de David!" O salão inteiro pareceu entrar em colapso. Todos olhavam para ele, as expressões de incredulidade estampadas em seus rostos. "Isso é loucura!" ele gritou, sua voz tremendo. "O que você quer dizer com isso?" A angústia em seu peito se transformou em raiva, enquanto ele tentava entender a tempestade de emoções. Adriana, agora com o olhar perdido, parecia hesitar, como se tivesse sido obrigada a soltar a bomba no momento mais inadequado. "Ricardo, você precisa ouvir a verdade. Eu não sei como isso aconteceu, mas..." Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em um abismo. "David não é seu filho biológico. Há anos, nós fizemos um exame de DNA. Eu não queria acreditar, mas..." As palavras se perderam, pois um silêncio ensurdecedor tomou conta do salão. David, quase sem força, olhou de um lado para o outro, atordoado. "O que você está falando, mãe?" Sua voz tremia. "Você está dizendo que eu não sou filho do meu pai?" O pânico cresceu em seus olhos, o pequeno corpo balançando sob o peso da revelação. Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentia uma onda de alívio e dor ao mesmo tempo. "David", ela começou, mas a voz não saía. O que era uma luta pela verdade se tornava uma luta por compreensão emocional. Neste momento, um novo furor começou na multidão, e outro homem se adiantou, dessa vez um dos convidados. "Espere um instante." Ele se aproximou, parecendo saber mais do que deixava transparecer. "Eu conheço essa história." A multidão se voltou para ele. "Ricardo, não foi você quem pagou para que seu verdadeiro filho fosse levado? É isso que você acha que vai esconder?" As palavras caíram como uma pedra. Ricardo imediatamente se virou, encarando o homem, que não recuou. "Você vai me incriminar por mentiras? Não há provas, nada além de rumores." Sua negação soava cada vez mais vazia. Adriana parecia uma sombra, como se estivesse se desintegrando, e a verdade estava se moldando lenta e dolorosamente sob seus pés. "Mas e se for verdade? E se David não é seu?" Ela hesitou. "Teve um papel nisso tudo? Alguma conexão com Maria?" As pessoas começaram a cochichar mais freneticamente. "Como isso é possível? Ricardo envolvido em algo assim?" O clima estava elétrico e a tensão no ar aumentava cada vez mais.
Naquele instante, a porta principal se abriu abruptamente e outra figura apareceu. Seu semblante era conhecido, resoluto. Era o detetive Santos, um homem que havia feito investigações sobre a família Moreira por anos. Ele andou até o centro do salão e todos se calaram, esperando o que ele diria. Não posso acreditar no que estou vendo. Ele se virou para Maria e para David. Eu vim aqui com evidências sobre o que realmente aconteceu. Não é apenas sobre você, David. É sobre um esquema muito maior do que todos nós imaginávamos. O que você pensa que são apenas escândalos é só a superfície de uma rede de corrupção que se estende até os mais altos níveis. O salão parecia tremer e a dor e o medo preenchiam o ar. A verdade estava se aproximando como uma onda avassaladora, prestes a derrubar tudo o que conheciam. Cada olhar estava preso no detetive, medo e ansiedade desenhados nas feições. E a história não acaba aqui, continuou ele, a voz firme. A origem de tudo isso pode estar mais perto do que você imagina, Ricardo. Um frio na barriga se instalou em todos. O detetive olhou diretamente para Ricardo. Os documentos que você guardou, as transações, tudo leva a um nome que você conhece bem. A multidão se inclinou para aproximar-se em busca de respiração e sanidade. Um nome que pode transformar tudo em suas vidas e que pode conectar todos aqui de uma maneira que nem mesmo vocês conseguem entender. As palavras paiaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. David tremia sem saber em quem ou no que acreditar, enquanto a realidade ao seu redor mudava de forma a cada segundo. A tensão na sala apertou como um nó nas gargantas. Todo mundo perguntando-se o que seria revelado a seguir. O detetive Santos olhou de volta para a multidão com um ar de determinação. Hoje, tudo vai vir à tona, afirmou, segurando uma pasta cheia de documentos. Há algumas semanas, recebemos uma pista anônima sobre transações suspeitas e tudo aponta para você, Ricardo. Diante das palavras do detetive, o salão esfriou instantaneamente. Ricardo sentiu um frio na espinha. Isso é uma perseguição. Vocês não têm provas. Espere! Disse Adriana, agora em um estado de nervos. Se você tem documentos, o que eles dizem? O detetive distribuiu cópias para algumas pessoas na frente. Estes são registros que ligam sua empresa a uma rede de tráfico de crianças, além de evidências de subornos feitos a... O murmúrio entre os convidados aumentou novamente. Isso não pode ser verdade. Ele realmente está envolvido em algo tão horrível? Maria, com o coração na boca, observava a cena. Era como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Seu olhar alternava entre o detetive, Ricardo e David. A confusão e o medo nos olhos do filho a atingiram em cheio. O que ele pensaria sobre tudo isso? Mas, Ricardo, você sempre foi meu marido, sempre esteve ao meu lado. Adriana começou a chorar, sua voz embargada e cheia de desespero. Como você pode fazer isso? Ele a encarou com raiva. Você não pode falar de lealdade. Você sabia dos meus negócios. Sabia. E ainda assim ficou comigo. Em um instante, o caos parecia estar prestes a tomar conta do salão novamente. Todo mundo estava gritando, murmurando e atirando olhares perplexos. E enquanto a tensão aumentava, algo inesperado aconteceu. Do fundo do salão, um homem corpulento avançou. Ele era estranho para todos, com um olhar intenso e intimidador. Silêncio! Gritou ele, sua voz ecoando como um trovão. O salão imediatamente ficou quieto. Sou amigo de Maria. Veio me dizer que estão prestes a revelar a verdade. E eu estou aqui para acelerar o processo. Ninguém pediu sua ajuda,
Ricardo se adiantou. O pavor em seu olhar agora era palpável. Quem é você para interromper? Alguém que sabe mais do que você imagina. O homem ergueu uma mão, como se fosse pegar um detalhe crucial. David pode não ser seu filho biológico, mas eu sei quem foi seu verdadeiro pai. Um silêncio tumular se instalou. Todos olhavam entre o homem e Ricardo, sem entender o que isso significava. O coração de David disparou. Não! O que você está dizendo? Ele se voltou para Maria buscando segurança. O estranho respirou fundo. O veredicto está na escrita. A verdade pode doer, mas é necessário aprofundar. David, você foi escolhido por um motivo. Escolhido para quê? David implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava para sua mãe. Para proteger um legado que vai muito além da riqueza. Há muito tempo, você foi parte de um plano. Um plano muito maior do que todos nós. Eu só não sabia como isso ia se desenrolar. A multidão começou a murmurar novamente, agora mais confusa do que nunca. Um plano maior? Que legado? O que isso tem a ver com tráfico de crianças? O legado da família Moreira, respondeu o homem, fazendo todos se virarem alucinado em direção a Ricardo. Mais do que você pode imaginar. Uma rede secreta de poder, controle e, sim, até manipulação de crianças para garantir que certas linhagens permaneçam puras. Os olhos de Ricardo arregalaram em pânico. Você está mentindo! Isso é loucura! Essa história é absurda! Absurdas são suas mentiras, Ricardo! Respondeu Maria, sentindo um tremor na voz. Cada palavra que saía de sua boca trazia o peso dos anos de dor. E agora todos aqui sabem quem você realmente é. E nesse momento, uma placa de vidro no canto do salão se quebrou com um estalo. Todos viraram a cabeça para ver quem era. E no fundo, novamente, uma mulher apareceu. Ela era familiar, com um olhar determinado. Eu sou irmã de David, afirmou ela, antes de tudo parar. A revelação atravessou o salão como um relâmpago. E tenho muito a dizer sobre nosso verdadeiro passado. A nova intervenção deixou a multidão em estado de choque. David, perplexo, olhou atordoado para a mulher. O que você está falando? Sua voz era um sussurro. E enquanto o pânico e o mistério se espalhavam, todos pareciam perceber que estavam prestes a ser testemunhas de uma verdade que poderia mudar tudo, para sempre. Uma verdade que deixaria suas vidas repletas de perguntas sem resposta. A nova mulher, que se apresentou como irmã de David, parecia trazer uma tempestade junto com seu olhar despreocupado. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Todos os olhares estavam fixos nela, como se estivesse prestes a revelar o segredo mais obscuro que todos temiam. É verdade, Davi! Ela exclamou, a voz cortando através do suspense denso que pairava sobre eles. Eu sou sua irmã! Você não é apenas uma vítima, você faz parte de algo muito maior. E a nossa história não começa aqui, neste salão, cercado por mentiras e opulência. As palavras dela ecoaram como um trovão. Davi, perplexo, olhou para Maria, confuso. Irmã? O que você está dizendo? Como você pode ser minha irmã? A tensão em seu rosto mostrava que estava lutando contra a avalanche de emoções. O salão, que antes pulsava com gritos e sussurros, agora parecia ter congelado o tempo. Calma! Todos calados! A voz do detetive Santos ressoou, exigindo atenção. Ele se virou para a nova mulher. Você pode provar isso? O ar estava carregado, a tensão quase insuportável. As pessoas começaram a cochichar novamente, cada um fomentando novas teorias. A mulher caminhou em direção a Maria e David, com segurança,
abrindo uma pequena mochila que carregava. Aqui eu tenho documentos e fotos que podem explicar tudo isso. Ela apresentou uma foto amarelada de 2 crianças. Uma delas era claramente David, e a outra, uma garotinha com cabelos cacheados e um sorriso brilhante. Essa sou eu, Sofia, ela disse, apontando para si mesma na imagem. E você, David, era meu irmão mais novo. Fomos separados, e sempre soubemos que um dia a verdade viria à tona. Ricardo parecia um espectro, pálido e sem palavras. A adrenalina começava a se infiltrar no silêncio. Isso não pode ser verdade. Você não pode. Isso é impossível! Ele já não tinha controle sobre seu tom. O nervosismo se transformou em raiva, enquanto ele se virava para todos, buscando apoio. Todos, escutem! É só um truque, um pano! Mas as vozes sussurradas da multidão mostravam que muitos começavam a duvidar dele. E então, uma explosão de luz. As luzes do salão começaram a piscar. E o barulho, do que parecia ser um acidente com o bar atrás deles, interrompeu o calor da revelação. As pessoas começaram a correr em pânico, gritos e empurrões se espalhando. A mulher, agora chamada Sofia, caiu no chão devido à agitação, suas mãos segurando a mochila. David olhou para ela, seus olhos cheios de medo e confusão. David! Um grito rasgou o ar. Era Adriana, que estava se debatendo pela sala, tentando colocar as pessoas em ordem, mas seu olhar estava fixo em Ricardo. Você precisa parar com isso. Mesmo que tudo isso seja verdade, você precisa se entregar antes que o pior aconteça. A ideia de que eu sou apenas um criminoso é ridícula. Gonçalves, ajude-me! Ricardo gritou, agora perdendo completamente a racionalidade. E no meio deste alvoroço, um verdadeiro trovejar ecoou. Alguém tinha batido a porta novamente, e desta vez era impossível ignorar. Quando a porta se abriu, um grupo de homens armados entrou, prontos e ameaçadores. Todos no chão. Um deles gritou. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O salão, que antes abrigava sorrisos e alegrias, transformou-se em um mar de terror. O detetive Santos ficou paralisado, suas mãos levantadas. Nós só queremos esclarecer a situação. A situação ficou caótica rapidamente. As pessoas começaram a gritar e todos tentaram se proteger da nova ameaça. David olhou apavorado para Maria. O que está acontecendo? Eu não entendo. É uma armadilha, ela sussurrou, a respiração pesada. Ricardo, o que você fez? Enquanto isso, Ricardo, com a expressão de desespero e raiva se misturando, pareceu finalmente perceber o tamanho do buraco em que se meteu. O grito de Sofia ainda ecoava em sua mente, mas agora ele estava cercado. As revelações sobre sua verdadeira forma de vida estavam à beira de serem expostas de uma vez por todas. Vocês devem sair daqui agora! O detetive gritou, tentando manter a ordem. Mas no coração da sala, com o caos explodindo e enquanto ele lutava para entender, David olhou para Sofia, seus olhos cheios de desespero. Estamos todos em perigo? O que quer dizer com que eu sou parte de um plano? O que está acontecendo? E antes que qualquer resposta pudesse ser dada, a luz principal do salão piscou mais uma vez. As sombras aumentaram e tudo o que conheciam parecia estar prestes a ser levado a um abismo profundo. A verdade, que já estava perto, parecia agora mais distante do que nunca.
David estava prestes a descobrir que o que mais o conectava à sua família e a força obscura que ameaçava suas vidas era um segredo que ninguém estava preparado para revelar. David estava prestes a descobrir que o que mais o conectava à sua família e a força obscura que ameaçava suas vidas era um segredo que ninguém estava preparado para revelar. Sua mente girava, e ele mal conseguia acompanhar as revelações, aplausos e gritos ao seu redor. A sala estava em uma cacofonia de vozes, mas o que ecoava em sua mente era a palavra irmã. A imagem de Sofia, a suposta irmã, flutuava em seus pensamentos, entrelaçando-se com seus medos e dúvidas. Calma, todos fiquem tranquilos. O detetive ainda tentava restaurar um pouco da ordem, mas o pânico havia se espalhado como sombras na luz do salão. David olhou para Maria, e o desespero em seus olhos era mais que claro. Maria, eu não sei o que pensar, ele murmurou. As lágrimas brilhando sob a luz dos lustres. Mas antes que alguém... Um grito profundo e agudo rasgou o ar, e as pessoas começaram a se agachar, procurando por abrigo. A atmosfera estava elétrica, a tensão palpável. Então, do nada, a porta da frente se abriu novamente, desta vez mais lentamente. Um homem entrou, seu rosto coberto por uma máscara escura. Todos vocês, fiquem quietos! A voz dele era firme e dominadora, ecoando entre os gritos e murmúrios. O homem de máscara levantou uma arma para o ar e um silêncio mortal caiu sobre todos. David, com o coração na boca, congelou, sentindo o peso daquele momento. O mundo inteiro parecia girar rapidamente. Quem é você? Ricardo gritou, sua bravura ensaiada desaparecendo sob a ameaça. O homem olhou para ele e um sorriso sinistro se formou sob a máscara. Ah, Ricardo, você não me reconhece? Os traumas do seu passado precisam vir à tona? E eu sou a chave para isso. As palavras caíram pesadas no ar. David tomou um passo para frente, de repente sentindo uma conexão com aquele estranho. O que você sabe sobre meu pai? Ele mal conseguia controlar a raiva e a insegurança crescendo dentro dele. O pai? Oh, querido menino, ele não é seu verdadeiro pai. Você cresceu em uma mentira, o homem declarou, e a sala ficou gelada novamente. Isso é mentira! Adriana gritou, seu corpo tremendo de medo e desespero. Você não sabe do que está falando. Mas o homem não parecia afetado. Ele continuou. Seu verdadeiro pai, David, foi assassinado. E a verdade sobre quem você realmente é vai chocar a todos. Essa família, essa fortuna, tudo que você conheceu foi construído sobre mentiras. Adriana e Ricardo trocaram olhares de horror. O caos estava quase imediato, com algumas pessoas começando a se mover, tentando encontrar uma saída. O homem de máscara ergueu a arma mais uma vez. E David, em um ímpeto de coragem, gritou: "Espere! Você pode falar, mas na verdade não quer saber a verdade, quer? A verdade é que você tem uma missão a cumprir. O legado é seu, não só a riqueza, mas a responsabilidade de consertar os erros do passado", disse ele, e enquanto continuava a falar, David ficou paralisado. Um legado? O que você quer dizer com isso? A voz de David estava carregada de incerteza. Mas ele sabia que havia mais em jogo aqui. E, para sua própria surpresa, ele não estava com tanto medo quanto pensava.
E sim, eu sou seu irmão. Estrondos de espanto percorreram a sala. Antes que qualquer um pudesse processar a nova informação, as luzes do salão se apagaram completamente, mergulhando todos em uma escuridão total. Gritos e murmúrios se misturaram em um caos absoluto. David podia ouvir os corações batendo como tambores, e naquele momento tudo em sua vida parecia estar se desdobrando, revelando um labirinto de segredos e mentiras. Um fio cortante correu por sua espinha, enquanto ele tentava encontrar Sofia entre a confusão. "Precisamos sair!" Maria gritou, puxando David pela mão. Outros começaram a fazer o mesmo, e as pessoas começaram a empurrar umas às outras na direção da saída. Mas David parou, segurando a mão de sua mãe. "Não! Eu preciso saber a verdade!" E enquanto ela se virava para ele em desespero, ficou claro que a verdade que eles estavam prestes a descobrir não apenas moldaria seus destinos, mas poderia também destruir tudo o que pensavam saber sobre suas vidas. A sala estava escura e caótica, mas uma coisa era certa. David, agora mais perdido do que nunca, não poderia adiar o que estava prestes a ser revelado. E a maior pergunta pairava no ar: o que realmente aconteceu com seu pai? David estava prestes a descobrir que o que mais o conectava à sua família e à força obscura que ameaçava suas vidas era um segredo que ninguém estava preparado para revelar. Sua mente girava e ele mal conseguia acompanhar as revelações, aplausos e gritos ao seu redor. A sala estava em uma cacofonia de vozes. Mas o que ecoava em sua mente era a palavra irmã. A imagem de Sofia, a suposta irmã, flutuava em seus pensamentos, entrelaçando-se com seus medos e dúvidas. "Calma! Todos fiquem tranquilos!" O detetive ainda tentava restaurar um pouco. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo violento reverberou pelas paredes do salão. As luzes começaram a piscar intensamente, refletindo a confusão no rosto de cada convidado. Um grito profundo e agudo rasgou o ar, e as pessoas começaram a se agachar, procurando por abrigo. A atmosfera estava elétrica, a tensão palpável. Então, do nada, a porta da frente se abriu, desta vez mais lentamente. Um homem entrou, seu rosto coberto por uma máscara escura. "Todos vocês, fiquem quietos!" A voz dele era firme e dominadora, ecoando entre os gritos e murmúrios. O homem de máscara levantou uma arma para o ar, e um silêncio mortal caiu sobre todos. David, com o coração na boca, congelou, sentindo o peso daquele momento. O mundo inteiro parecia girar rapidamente. "Quem é você?" Ricardo gritou, sua bravura ensaiada desaparecendo sob a ameaça. O homem olhou para ele, e um sorriso sinistro se formou sob a máscara. "Ah, Ricardo, você não me reconhece? Os traumas do seu passado precisam vir à tona, e eu sou a chave para isso." As palavras caíram pesadas no ar. David tomou um passo para a frente, de repente sentindo uma conexão com aquele estranho. "O que você sabe sobre meu pai?" Ele mal conseguia controlar a raiva e a insegurança crescente dentro dele. "O pai? Oh, querido menino, ele não é seu verdadeiro pai. Você cresceu em uma mentira", o homem declarou, e a sala ficou gelada novamente. "Isso é mentira!" Adriana gritou, transbordando de medo e desespero. "Você não sabe do que está falando." Mas o homem não parecia afetado. Ele continuou: "Seu verdadeiro pai, David, foi assassinado. E a verdade sobre quem você realmente é vai chocar a todos.
essa família, essa fortuna, tudo que você conheceu foi construído sobre mentiras. David ficou paralisado, as palavras o atingindo como um soco no estômago. O que você está dizendo? Essa é a verdade ou apenas mais uma mentira? Adriana e Ricardo trocaram olhares de horror. O caos estava quase imediato, com algumas pessoas começando a se mover, tentando encontrar uma saída. O homem de máscara ergueu a arma mais uma vez, e David, em um ímpeto de coragem, gritou: "Espere! Você pode falar, mas na verdade não quer saber a verdade, quer? A verdade é que você tem uma missão a cumprir. O legado é seu, não só a riqueza, mas a responsabilidade de consertar os erros do passado", disse ele. E enquanto continuava a falar, David ficou paralisado. Um legado? O que você quer dizer com isso? A voz de David estava carregada de incerteza, mas ele sabia que havia mais em jogo aqui. E para sua própria surpresa, ele não estava com tanto medo quanto pensava. "E sim, eu sou seu irmão." Estrondos de espanto percorreram a sala. Antes que qualquer um pudesse processar a nova informação, as luzes do salão se apagaram completamente, mergulhando todos em uma escuridão total. Gritos e murmúrios se misturaram em um caos absoluto. David podia ouvir os corações batendo como tambores, e naquele momento, tudo em sua vida parecia estar se desdobrando, revelando um labirinto de segredos e mentiras. "Precisamos sair", Maria gritou, puxando David pela mão. Outros começaram a fazer o mesmo, mas David parou, segurando a mão de sua mãe. "Não, eu preciso saber a verdade." Um barulho forte cortou a escuridão e o chão tremeu. Algo caiu. Um grito de terror surgiu entre as pessoas. Em meio ao caos, a figura misteriosa apareceu novamente, agora próxima. Ele retirou a máscara com um movimento lento e revelador. Surpresa! O rosto do homem era conhecido. Ele era Miguel, o pai de David. David ficou chocado, um frio percorrendo sua espinha. Miguel, que todos acreditavam estar morto, estava ali, bem diante dele. "Miguel, é você?" A voz de Maria estava acima do pânico crescente, e todos os olhares estavam fixos na figura do homem que parecia ter voltado do além. "Sim, eu voltei para consertar o que fiz. A verdade está muito além do que você imagina, David. Sua vida está prestes a mudar de novo, e não será a última vez." Ele afirmou, os olhos ardendo de uma determinação intensa. O desespero se transformou em confusão. O que estava acontecendo? David mal conseguia entender as palavras. Enquanto isso, a sala parecia um turbilhão. As pessoas se movendo freneticamente e a tensão no ar era quase palpável. "No que você realmente se meteu, pai?" David perguntou, sentindo a fragilidade de sua própria voz. "Uma rede de mentiras e segredos", Miguel respondeu, antes que tudo ao redor deles parecesse desmoronar. O que significava tudo isso? Como alguém que se acreditava morto poderia voltar e mudar tudo o que ele conhecia? As luzes começaram a piscar novamente e David sentiu que precisava de respostas. Mas antes que pudesse exigir mais, Miguel desapareceu na escuridão, deixando todos em estado de choque. Mais perguntas do que respostas. E o salão agora se tornava um turbilhão de incertezas. E quando tudo parecia estar perdido, um eco distante e soaroso começou a surgir entre a multidão. A batida de palmas e gritos se tornaram uma onda de revelações tumultuadas, que agora se desenrolavam
diante de seus olhos. A verdade estava A sala estava em silêncio, quase como um deserto, com todos os olhos voltados para Miguel. A tensão pulsava no ar, enquanto David tentava processar a imagem do pai, que sempre acreditou estar morto. E, de repente, o mundo dele começou a desabar de novo. "Você está mentindo!" ele gritou, a dor e a confusão estampadas em seu rosto. "Como é possível você estar vivo? Eles disseram que você morreu." Miguel respirou fundo. "Eu sei que tudo isso é confuso, mas o que você precisa entender é que eu nunca abandonei você. Fui forçado a me esconder porque minha vida estava em perigo." Antes que ele pudesse terminar, um grito cortou a escuridão. Era Sofia, a irmã que David nem sabia que tinha. "Ele não pode ser seu pai. Ele não é o que você pensa." A multidão se agitou. A revelação dela caiu como uma bomba. Miguel olhou para Sofia com uma expressão de choque, e a sala ficou em um silêncio absoluto. O que estava acontecendo? David se virou para a irmã, sua mente uma tempestade de incertezas. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz saiu quase como um sussurro. "Você não entende. Miguel é o homem que fez parte de tudo isso. Ele está envolvido até o pescoço em algo muito maior." Ela afirmou a voz firme, mas trêmula. A verdade parecia se esfarelar ao redor deles, e David se sentiu mais perdido do que nunca. "Pois bem, então me diga, Sofia. Diga a verdade para todos", Miguel gritou, em um misto de desafio e desespero. "Você não sabe do que está falando." Mas Sofia não hesitou. "Você não é um pai, Miguel. É o homem que esteve no comando do tráfico, que abduziu David e toda a nossa vida." Next, um grito. Era Adriana. "Não é verdade. Você está delirando." Ela parecia mais assustada do que nunca, sua postura defensiva começando a se desmoronar. O silêncio pesou novamente, como se o tempo estivesse congelado. David olhou para os dois, tentando entender. "Então você está dizendo que você?" O nó na garganta estava insuportável. "Você me tirou da minha mãe?" "É por isso que estou aqui. Para corrigir os erros, David." Miguel clamou, os olhos implorando por compreensão. "Eu fui forçado a fazer isso. Minha vida estava em jogo e eu nunca quis que você soubesse." Nesse momento, um outro grito ecoou pela sala, agora mais aterrorizante. Um tiro! Um barulho alto estourou no ar, e imediatos gritos de pânico tomaram conta da festa. Uma mulher na multidão havia se jogado contra um dos homens armados, tentando proteger os outros. O caos se espalhou rapidamente, e as pessoas começaram a se debater, correndo para todos os lados. David agarrou a mão de Maria, seu olhar fixo em Miguel, enquanto a sala se transformava em um inferno. "Isso é um engano!" gritou Ricardo, tentando recolocar a situação sob controle. Mas o desprezo e o pânico dominavam a sala agora. O ambiente tinha se tornado uma zona de guerra. A mulher que tinha se jogado na frente dos homens armados gritou: "Vocês não vão levar ninguém." Seu ato heróico ecoou em todos ali. Mas, naquele momento, um segundo tiro ecoou, e desta vez a mulher caiu no chão. David congelou. O tempo parecia ter parado, e tudo ao redor dele se transformou em uma espessa névoa de desespero. Ele olhou para Maria, e a dor em seus olhos se misturou à raiva crescente. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? E então, na confusão, um homem de terno escuro, surgindo das sombras, se aproximou, com uma expressão maliciosa. Agora a verdade pode finalmente vir à tona. Todos se viraram,
Paralisados, ele erguia uma pasta cheia de documentos. O revólver ainda em punho, um semblante que transmitia um controle que ninguém mais tinha. Vamos expor todas as mentiras. Informalmente, quem sabe até ganhar com isso. David se sentiu enjoado. Que mais havia escondido? Desesperado, ele olhou para o homem com a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar novamente. E ali, nesse turbilhão de descoberta e perda, David finalmente começou a entender que por trás de cada sorriso e cada mentira havia uma verdade obscura e dolorosa. Uma verdade que apenas começava a levar a uma perigosa revelação. Com um nó na garganta, ele percebeu que tudo que achava que sabia sobre a vida poderia estar prestes a se desvanecer. E agora a pergunta que ecoava era: até onde a verdade poderia empurrá-lo e todos ao seu redor? David olhou em volta, a sala em um caos total. O homem de máscara estava diante dele, a tensão palpável. Sua vida é uma mentira, David! Você precisa saber quem você realmente é. A voz dele soou cruel, como um eco de uma verdade que David sempre soube que existia nas sombras. As luzes piscaram novamente, e ele viu Sofia, sua irmã, com os olhos arregalados, tomada pela certeza. David, escute! O que ele diz pode ser verdade. Nós precisamos nos unir. Mas antes que ele pudesse responder, um dos homens armados começou a forçar o caminho, agindo como se tivesse pressa. Todos vão se calar e seguir os meus comandos. Maria agarrou o braço de David. Não deixe que eles te façam sentir medo. Estamos juntos nisso. As palavras dela trouxeram um pouco de clareza em um tempo obscuro. David sentia seu coração acelerado, cada batida ecoando entre os gritos e o frenesi ao redor. Basta! Eu quero a verdade! Davi gritou, erguendo a voz acima do caos. A sala ficou em silêncio por um momento. Ele não estava mais disposto a viver nas sombras, a aceitar uma mentira. Miguel, seu pai, parecia hesitar, e isso deu força a Davi. Davi, você ainda não entende, Miguel iniciou, mas a urgência na voz dele não era suficiente. E foi nesse momento que um tiro disparou. A mulher que havia se jogado à frente dos homens caiu, o corpo inerte no chão. Um grito coletivo atravessou a sala. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O que era uma busca por respostas agora se tornava uma luta pela sobrevivência. Precisamos ir! Agora! Maria gritou, puxando David para fora. O sangue avançava nas suas veias. Ele sentiu a adrenalina tomar conta, a necessidade de escapar, mesmo com todas as verdades ainda por descobrir. No meio do tumulto, Sofia gritava: "Vocês todos têm que ouvir! Ele não pode escapar!" O olhar de determinação dela fez o pânico em David se transformar em coragem. Eu não posso deixar que isso termine aqui. David levantou a cabeça. Sofia está certa. Não podemos deixar que eles nos prendam em suas mentiras. Juntos, podemos fazer a diferença. A energia no ar mudou. As pessoas olharam para ele e aos poucos começaram a se unir. Uma corrente contra o medo. Não se deixem dominar. O detetive Santos estava em pé, erguendo a voz também. A verdade deve vir à tona. Se lutarmos juntos, temos uma chance. A multidão começou a se mover, decisiva, em direção à saída. Davi sentiu a mão de Sofia apertar a sua. Não olhe para trás, apenas siga em frente.
ele viu Maria falhar à frente, abrindo o caminho. O grupo conseguiu avançar, os olhos atentos, seguindo o único impulso que faziam frente a uma turbulenta tempestade. Mas quando estavam quase na porta, Miguel gritou: "David, espere!" A voz dele estava cheia de dor e desespero. "Você precisa entender antes que seja tarde demais." David parou, o coração na garganta. "O que mais você tem que me dizer? Eu já não sei mais em quem confiar." No entanto, era tarde. As pessoas estavam próximas da saída. As vozes se uniam em um clamor de esperança. Ele se virou para a porta, respirando fundo, e decidiu que não voltaria atrás. A verdade virá à tona, Miguel, com ou sem você. E com isso, David seguiu em frente, seus olhos fixos na luz brilhante que surgia à sua frente. Não importava o que aconteceria a seguir. Ele estava decidido a descobrir a verdade sobre sua vida, sua família e o que realmente significava ser parte disso. Naquele momento, ele fez uma promessa a si mesmo. Uma promessa de não deixar que o medo o dominasse, de buscar sempre a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar os mais profundos segredos de sua família. E assim, sem olhar para trás, David atravessou a porta com a certeza de que a próxima etapa de sua jornada iria começar. Ele estava pronto para enfrentar tudo, equipado apenas com coragem e esperança. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse momento está prestes a mudar tudo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade continue crescendo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que